Essa pode ser uma sexta-feira igual para todo mundo, mas não é uma sexta-feira igual para muitas pessoas. E nós temos muita curiosidade sobre as questões da família real e falamos muito aqui sobre castelos, histórias e rainhas e reis. E hoje eu vou trazer para vocês algumas das rainhas e algumas das coisas, como por exemplo a fundação do nome Windsor. É bem interessante essa história porque basicamente quem fundou o nome Windsor foi o avô de Elizabeth II. Então nós vamos começar pela avó da rainha, Mary de Teck, depois a mãe da rainha, Elizabeth também, e depois Elizabeth II. Então duas rainhas ajudaram a formar aí essa terceira rainha que ficaria por 70 anos no poder. Então é uma história que vai valer bastante a pena. Fique aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo. E agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, o sobrenome Windsor não foi sempre Windsor, tá? Na casa Windsor. Na verdade, a casa Windsor, ela vai começar durante o reinado do avô da rainha Elizabeth, que foi então o rei George V. O rei George V, ele se casou com a Maria de Teck. Então nós vamos começar com a história da Maria de Teck, que é muito interessante, porque mais uma vez se prova que no fundo a monarquia britânica é totalmente feminina. Na casa Windsor, mais especificamente, parece que se busca ali uma espécie de mãe de uma nação, uma vez que o governo, ele é o governo e o reinado, ele é o estado, então ele não se modifica, entra governante, sai governante e a monarquia se mantém. Além de, claro, mostrar a tradição, tudo que se pauta a família, todas as leis de respeito e servidão ao povo. Então, por isso que no discurso de Elizabeth aos 21 anos de idade, ela disse, ainda antes de ser rainha, que ela serviria ao povo até o último dia de sua vida, sendo ela longa ou curta. Foi longa, foi dura e nós vamos entender quais foram as coisas que podem ter feito Elizabeth ser a pessoa que ela foi. Nem sempre amável, nem sempre correta, nem sempre popular. E aí a gente vai começar a entender. Isso começa com a avó dela, muito presente inclusive na vida dela. A Mary, ela era filha de um homem nobre, porém a mãe dela era prima direta ali, prima de primeiro grau da rainha Vitória. Então olha só, estamos falando de coisas muito antigas. Eu não vou ficar me pautando aqui historicamente, isso não é um vídeo histórico, é só pra gente entender os valores e as coisas cobradas, as coisas esperadas dessa rainha que na verdade se tornou rainha por acaso. Teria sido mais ou menos isso. O que aconteceu também com uma rainha que reinou por muito tempo, que foi a própria rainha Vitória, né? Que ficou no poder por muitos anos, então também sendo ali rainha por um acaso. Ela era também longe, ela era a quarta ou a quinta na linha de sucessão. Então vamos tentar entender aí como que funcionou tudo isso e por que a Mary cobrava tanto da rainha, porque a Mary, ela teve um papel muito importante na formação da rainha Elizabeth II. Então vamos tentar entender. A Maria de Teck, ela foi a mais velha de seis irmãos extremamente briguentos, pessoas assim bem complicadas de lidar, e a mãe dela era uma mulher que, mesmo sendo prima da rainha Vitória de primeiro grau, então ela poderia ter ali um casamento melhor, ela se casa com um homem que era assim um duque, era um nobre, porém além das coisas dele, os títulos vinham da parte ali alemã, né, da ascendência alemã dele, ele não tinha posses, então eles não tinham dinheiro. E no fundo, a mãe da Maria de Teck, ela recebia uma pensão, né, uma pensão enfim, da monarquia, para conseguir se manter ali com os filhos. A questão é que essa pensão não era muito alta e eles viviam basicamente de favor na casa das pessoas, e isso era uma coisa que incomodava muito Mary de Teck.
Ela era basicamente a disciplinadora dos irmãos. Os irmãos brigavam muito e a mãe estava mais preocupada em comprar joias, vestidos, fazer festas, viagens, mesmo sem poder comprar absolutamente nada. Então ela vivia devendo e por várias e várias vezes eles eram obrigados a sair das suas casas, ir embora para fugir dos credores. Gente, olha a situação. Basicamente, a Maria de Teck, ela estava destinada a quase nada, porque mesmo sendo uma pessoa ali com uma certa nobreza, dinheiro naquela época ainda valia muito, ainda se precisava de dote para casamento, coisa que ela não tinha muito. Então era uma situação muito difícil a dela. Então muito provavelmente as consequências disso seria ela se casar com alguém muito mais velho naquela época, já que estamos falando de 1800 e lá vai fumacinha, porque ainda temos a Rainha Vitória viva. E isso vai ser um divisor de águas na vida de Maria de Teck. Por quê? Sabemos ali que a Rainha Vitória teve 9 filhos, entre eles a Rainha Alexandra, e a Rainha Alexandra tinha os filhos dela. E a Rainha Vitória, ela era uma rainha muito observadora, e a Mary, ela tinha total devoção pela casa, né, pela casa inglesa, ela tinha total devoção pela monarquia, e ela conhecia a história da monarquia de cor e salteado. Ela era uma pessoa muito instruída, ela foi no início ali assistida apenas por algumas pessoas ali que a ensinaram a ler, porém ela sozinha, ela era autodidata, então ela começou a estudar idiomas, ela teve também ela tinha muita afeição pela música, ela aprendeu dança, ela aprendeu arte, inclusive por um tempo que eles moraram na Itália, que foi o tempo ali onde ela mais passou a apreciar obras de arte, uma coisa que futuramente a Rainha Elizabeth ela vai tentar ao máximo aprender, até de repente para meio que honrar ali a memória da avó, uma vez que a avó vai ser figura central na vida da Elizabeth. Quando a gente está falando de uma mulher, nós não estamos falando de qualquer mulher. Ela, no fundo, não era para ter se casado com o futuro rei. Quando a Rainha Vitória olhou aquela mulher, a Mary de Teck, ela viu nela uma disciplinadora e ela tinha um neto que era muito indisciplinado. Então, o que ela fez? Vamos unir o útil ao agradável. Eu já tenho que dar um dinheiro aqui para sustentar a mãe dessa moça, porque a gente tem que pensar friamente, né? Não adianta ficar com aquela beleza de livros de história. Ela era uma moça bonita, uma moça que sabia tudo de monarquia e que tinha a certeza, independente do status dela de casamento futuro, que a monarquia era algo divino, que o chamado da monarquia era algo divino. Então ela não enxergava reis e rainhas apenas como ali uma figura de poder, mas sim como uma figura divina, e aquilo encantava a Rainha Vitória. Conforme ela cresceu, ela começou então a meio que assim colocar a mãe dela um pouco de lado, porque ela via aquele exagero de coisas, aquelas compras que eles não podiam pagar como algo errado, algo desonroso, uma vez que muitas vezes eles não tinham onde morar, mas ela fazia questão de ostentar uma coisa que ela não poderia ter. E quando eles iam a jantares no palácio e essas coisas, as pessoas tiravam sarro dela. Normalmente eles eram os apontados das festas como as pessoas pobres que viviam uma vida que não existia, e aquilo afetava demais a Mary. Então, quando ela chegou mais ou menos ali aos seus 13 para 14 anos de idade, a Mary de Teck, ela começou a se vestir de forma diferente da mãe, ela começou a agir de forma diferente da mãe, e ela virou uma pessoa até conhecida como Mary, o dragão. Ela era uma mulher muito austera, ela virou uma pessoa muito mais fria e totalmente sem paciência com os atos assim irresponsáveis da mãe e obviamente do pai. Acontece que a Rainha Vitória, como eu disse, já estava de olho nela. E então a Rainha Vitória viu a seguinte possibilidade, disse, bom, eu tenho um neto, ele é o segundo na linha de sucessão depois do pai, então o terceiro, porque ela ainda reinava. Então ela enxergou na Mary de Teck uma ótima mulher para quem? Para o neto dela, o Albert Victor. O Albert Victor, ele era o terceiro na linha de sucessão, então tinha a Rainha Vitória, o filho dela, o irmão George, que era o mais velho, e depois vinha este rapaz, então, que era o Albert Victor. O Albert Victor, ele era um cara, assim, lamentável. Ele era uma pessoa que fazia muitos escândalos, né? Muitos escândalos na corte. Ele também acabava sempre envolvido com bebedeiras, mulheres. Era uma tremenda vergonha para a família. Porém, a Mary de Teck não tinha muita opção e parece ali ter ficado feliz, né? Mas ela não gostava desse comportamento que ele tinha, e ali a Vitória enxergava nela uma mulher capaz de repente dar um jeito nele,
ou pelo menos ter lealdade o suficiente para poder deixar, né, passar batido, dar uma cobertada, como muitas vezes a própria Rainha Elizabeth II fez com o casamento dela com o príncipe Philip. Mas vamos voltar aqui para essa parte da história. Só que o destino na família Windsor não brinca, e nessa época ainda não eram Windsors, tá? Este rapaz, que seria então o noivo da Maria de Teck, né, o Albert Victor, ele vai ficando doente, e o quadro dele vai se agravando muito ao longo do tempo, e ele acaba falecendo. E ele falece no castelo de Sandringham em 1892. A Mary de Teck, ela já tinha tudo preparado, vestido de noiva, ela estava fazendo o enxoval dela, o casamento dela era em menos de um ano. Durante o período de luto, né, que foi chamado assim, o período de luto pela perda então de Albert Victor, o que vai acontecer é que ela vai ficar muito próxima do George, que era o depois, né, do pai, era o próximo na linha de sucessão, então o segundo na linha de sucessão, e não o terceiro, como era o rapaz que ela ia se casar. Então o que acontece é que os dois acabam ficando muito próximos, e a Rainha Vitória tem uma nova ideia, que os dois deveriam se casar, porque eles seriam sim um casal muito bom para ser reis, né? Então ela toma de meio que essa decisão. A Mary de Teck, ela diz que estreitou laços e que ela gostava muito do temperamento do George, que era um militar, então ela dizia que era uma pessoa fácil de lidar. O George, que futuramente seria um rei, ele era uma pessoa simples, ele era uma pessoa muito simples, ele era uma pessoa tão simples quanto o povo, não era de grande inteligência, não conhecia muito sobre história, não conhecia muito sobre muitas coisas que era importante um rei saber, mas Mary de Teck conhecia. Então a Rainha Vitória basicamente deu o aval para que os dois se casassem. Como rainha, ela tinha esse poder, porém a sogra da Mary de Teck, a Catherine, não gostou nada disso, porque disse que era um absurdo a noiva do filho dela, que havia falecido, se casar então com o outro filho dela, que aquilo era um desrespeito. Mas ainda assim, eles sobem ao altar e acabam se casando. Quando eles se casam, a Rainha Vitória ainda era viva. Então o que vai acontecer é que a Rainha Vitória vai dar todo o apoio. Então os primeiros anos de casamento deles vão ser anos onde a Rainha Vitória vai dar muita privacidade, vai dar casas, passeios, então vai oferecer muitas coisas para que eles possam se entender, para que eles possam se dar bem, e na verdade isso vai acontecer muito naturalmente. Ela, que era uma mulher muito austera, como eu disse para vocês, a Mary de Teck, ela foi conhecida ali como sendo a mulher dragão, porque as pessoas não gostavam dela, ela não tinha simpatia, a simpatia do público não era dela, não curtiam ela mesmo, não tinha jeito, e ela era uma pessoa muito fechada. Então vem a guerra, e quando chega a guerra, as coisas começam a se modificar. Antes disso, Rainha Vitória falece. Então, quando o sogro dela, né, assim que a Rainha Vitória ela falece, o sogro dela então assume o trono, porém ele vai assumir por pouco tempo, vai durar apenas 9 anos. E ela tinha um outro problema bem sério. Ela já tinha tido os filhos dela, né? Ela já tinha 6 filhos, a Rainha Mary de Teck. Mary de Teck já tinha 6 filhos, entre eles Edward e o rei Albert. Eu vou falar principalmente desses que têm, né, relação direta com a Rainha Elizabeth, até porque se não fosse por Edward, a Rainha Elizabeth nunca teria se tornado rainha, porque ele futuramente vai ser o rei que vai desistir, vai abdicar pela americana Wallis Simpson, e aí a gente vai entender direitinho, vamos lá. Bom, então Mary de Teck segue, né, e depois dos 9 anos do reinado do pai, do marido dela, o marido dela então sobe ao trono, e assim ele vira o George V. E o que George V, qual é a importância do George V para essa família? Nessa época, tá, os parentes deles estavam sendo ali perseguidos, que era no caso a família Romanov. Ele era primo do Nicolau, aquele primo que muitas vezes ali eu comentei em alguns vídeos que eles eram extremamente parecidos e eles tinham uma relação muito boa. A questão é que quando o primo pede asilo para ele, né, pede ajuda para que ele retire a família dele de lá e eles aceitam dar asilo para eles estavam em meio à guerra. Então o que aconteceu é o seguinte: depois da Primeira Guerra, um sentimento anti-germânico começa a crescer nas pessoas, e as pessoas não queriam nada que lembrasse essas coisas, não queriam nada que lembrasse a Alemanha. E mesmo o primo representando a Rússia, a mulher dele, a czarina Alexandra, ela era alemã. Então isso ajudava muito, tá, para que a popularidade dele caísse e que fosse negado posteriormente o asilo
para a família do Nicolau, e isso deixou o rei extremamente triste. O rei George V tinha um carinho muito grande pelo czar Nicolau. Quando a família ruiu, ele ficou extremamente decepcionado. A rainha Mary, nessa época, já a rainha Mary, ela teve forte importância na realeza, em manter a realeza. A ideia da criação de um novo sobrenome teria vindo dela. O que aconteceu foi o seguinte: quando a família do Nicolau, né, o czar, o último czar da Rússia, cai, o que vai acontecer é que ela vai começar a ficar preocupada com também, né, títulos e algumas ascendências que tanto ela quanto o marido teriam com a Alemanha. Então ela teria conversado com o marido e também com os conselheiros para que eles criassem um nome ali inglês, um sobrenome inglês, e abandonassem todos os títulos, terras ou qualquer coisa que tivesse ali uma ascendência alemã. É nesse momento que por alguns dias eles começam a pesquisar e eles inventam ali, basicamente encontram o sobrenome Windsor, e eles passam então a serem Windsors, abandonando de vez o sobrenome Saxe de Bourbon-Gotha. Ele também cria uma lei onde faz com que todos os descendentes da rainha Vitória, primos, todo mundo, principalmente do lado masculino que não podia adquirir casamento, então mudar o sobrenome, adquirissem então o sobrenome Windsors. Então os Bourbon-Gotha desaparecem e assim é criado pelo avô da rainha Elizabeth II o sobrenome Windsor. E isso ajudaria muito com a popularidade deles. Por quê? Além da popularidade ser baixa, principalmente devido à rainha, eles também diziam que não queriam mais. Quando eles viram aquele império da Rússia cair, eles acharam a ideia muito boa e queriam derrubar a monarquia britânica. Então eles começaram a fazer todas essas coisas e o povo britânico começou a ver nisso algum esforço e respeito com o povo britânico. Então eles começaram assim a respeitar um pouco mais a monarquia britânica. Então vocês entendem essa relação que existe entre você, o de fato, você precisa servir ao povo. Então eles realmente estavam demonstrando que eles estavam tentando servir o povo da melhor forma possível, e a retribuição disso é justamente se manter no poder. Então, quando ele viu também o Nicolau caindo com a família Romanov, ele ficou com medo que acontecesse a mesma coisa também com a família real inglesa. Então ele toma todas essas atitudes. E a rainha Mary, por sua vez, passa também a ter algumas mudanças de atitude. Durante a Primeira Guerra, a rainha Mary, ela teria sido assim uma mulher muito forte. Ela foi muito forte mesmo. Ela ajudava nos hospitais. O marido dela adoece muito cedo, né? Ele adoece muito cedo mesmo. Ele tinha câncer de pulmão. O próximo na linha de sucessão, que era o rei Edward, né? Que futuramente ali abdicaria do trono. O Edward, ele era um fanfarrão como o tio dele. Ele era extremamente carismático, extremamente encantador com as pessoas adoravam ele, porém, ele era um cara que não tinha compromisso com a vida, assim. Ele simplesmente levava a vida na flauta e não queria saber de absolutamente nada que tivesse relação com os deveres dele. Ele só enxergava aquilo como uma grande festa. E é nessa hora que ele começa, então, ele já tinha uma amante que era amiga, tá, da Wallis Simpson. Wallis Simpson fura o olho da amiga e passa então a ser a amante do rei Edward. Amante por quê? Porque ela não poderia ser mais do que isso. Ela era divorciada 2 vezes, todos os maridos eram vivos, então ela não poderia ser rainha. Isso era uma coisa muito complicada. Então o rei não poderia ficar próximo a ela. Enquanto isso, tinha um outro filho da rainha Mary que estava lutando por um amor, que era Albert, o rei gago. Quem não assistiu o filme O Discurso do Rei, é dele que nós estamos falando, e essa é a importância também de Elizabeth na vida dele. A primeira Elizabeth, mais conhecida como a rainha mãe. Então o que vai acontecer é o seguinte: ele vai se apaixonar por ela, pela Elizabeth. Elizabeth também teve uma grande história, uma história muito forte, tá? Elizabeth Bowes Lyon, ela era uma escocesa que nasceu em 1900 e ela também pegou ali na sua adolescência a Primeira Guerra. E ela vivia num castelo que inclusive tem uma história incrível, que é o Castelo de Glamis. O Castelo de Glamis, durante a Primeira Guerra, ele se tornou um hospital. A mãe dela era uma mulher muito ativa, mas muito ativa mesmo, e durante esse período ela colocava os doentes, ela fez do castelo, que era a sede, né, dos monarcas na Escócia, ela colocou todos os doentes ali, ela passou a coordenar todos os cuidados. Então isso foi uma coisa que um dia simplesmente ela não aguentou
e ela, no meio daqueles doentes, ela teve quase que uma síncope ali, ela passou mal, ela desmaiou de exaustão, ela chegou a trabalhar até 5 dias, dormindo às vezes 1 hora entre um doente e outro. Isso fez com que Elizabeth arregaçasse as mangas, porque ela não era muito de falar, né, a mãe da Elizabeth. Então o que ela fez foi o seguinte, ela arregaçou as mangas e ela começou a ajudar a mãe. E depois que a guerra passou, o que aconteceu foi que os pais pegaram ela, pegaram os irmãos dela, muitos dos irmãos dela foram para a guerra, alguns não conseguiram se salvar, outros ficaram como prisioneiros de guerra durante a Primeira Guerra. Fez parte da vida de Elizabeth. E Elizabeth é o seguinte, a Elizabeth, né, a rainha mãe, quando ela se torna, na verdade, uma mulher ali de 18 anos, né, uma debutante e tudo mais, ela não estava em Londres, ela não estava num lugar, ela estava escondida ali no castelo de Glamis, cuidando de doentes, assim como os irmãos dela estavam lutando na guerra. Então, depois que tudo isso passou, a mãe dela decidiu que eles iriam então para Londres, porque em Londres eles poderiam ter alguma diversão e ela poderia conhecer pessoas, uma vez que ela já estava começando a chegar na idade de casamento. E é aí que a gente vai começar a tentar entender duas coisas, né? Primeiro, como essa rainha ela se deu bem com a Maria de Teck, uma vez que Mary de Teck odiava o Wallis Simpson, obviamente, né, pelos motivos que eu já falei. E as duas se tornam aliadas, porque é o seguinte. Primeiro que a Elizabeth, a rainha mãe, ela não queria se casar com o Albert, né? Então o príncipe gago, como ele era conhecido, ele era um cara tranquilo, muito tranquilo, pacífico, gago, então ele não fazia grandes discursos, cara assim, na dele, o irmão ia ser rei, então ele não foi nada preparado para nada grandioso. E no começo ela não achava isso interessante. Ela era uma mulher extremamente bonita, mas muito bonita mesmo e muito instruída também, né? Isso é o que eles contam. Quando a rainha Mary, ela simplesmente olha para Elizabeth, porque ela quer saber quem, né, que é a mulher que tá deixando o coração do filho dela em frangalhos, porque de alguma forma ele acabou pedindo, né, a Elizabeth em casamento 2 vezes, até aquele momento 2 vezes, mas parece que ela já era apaixonada por um outro homem, um duque. E esse duque, ele vai receber ali uma função mas muito assim importante, dada por Mary, pela rainha Mary, e assim ele vai deixar a corte. Então isso deixava o caminho livre ali para o Albert cortejar mais um pouco ali a Elizabeth. Até que no 3º pedido de casamento, ela finalmente diz sim, e os dois acabam se casando. Só que é o seguinte... No início, ela passa a ser a alegria da vida da Mary. A Mary gostava muito dela, uma vez que ela sabia que por muito tempo ela não teria uma nora vinda, né, de quem ela mais esperava, que era o próximo na linha de sucessão, então, né, o príncipe Edward. E as duas juntas começam a combater, então, a Wallis Simpson, porque a Elizabeth, ela também tinha esse senso do que era a realeza, do que era a monarquia, então ela sabia que aquilo não era apropriado e que poderia não dar certo. Então, antes do pai dos meninos, o avô, né, da rainha Elizabeth falecer, ele já dizia que rezava para que, na verdade, o Edward nunca subisse ao trono e que o trono ficasse, de fato, para o rei Albert e para Elizabeth. E aí outras coisas vão acontecer, porque assim que eles se casam, nasce a Elizabeth II, né, que seria futuramente Elizabeth II. E essa menina ganhou o coração do avô dela. Foi ele que deu o apelido carinhoso de Lilibet para ela, porque ele brincava muito com ela e ela não conseguia falar o nome dela, Elizabeth. Então ela ficava Lilibet, e assim ele começou a chamar ela de Lilibet. E ela também não chamava ele de rei ou qualquer coisa assim, ela chamava ele de vovô Inglaterra. Então ele amava a menina a um ponto que ela estampou revistas com 3 anos de idade, e ela também esteve em uma moeda de 6 centavos ou alguma coisa assim, quando ela tinha 6 anos de idade. Ele achava ela a coisa mais encantadora do mundo, e quando ele esteve muito doente também, né, ele faleceu também com problemas pulmonares, ele pedia sempre para que levasse a Elizabeth até ele e dizia para ela que um dia ela seria rainha. Então ele dizia isso para ela, mas ela achava que ele estava brincando. Os anos se passam, né? Vão se passando, e aí quando Elizabeth tinha 10 anos de idade, Margaret já era nascida, então tinham ali, né, a rainha Mary viu as netas, né, mas mais precisamente vai chegar a ver inclusive o bisneto, mas vamos tentar entender aqui. Quando chega o momento em que o vovô
Inglaterra falece, que é o rei George. É a hora então do rei Edward ele suceder o pai. Nessa época a rainha Elizabeth tinha 10 anos de idade e a irmã dela tinha 8 anos de idade. Então as duas elas estavam ali e a rainha Elizabeth ela tinha um tipo de educação. Eles viviam no castelo de Balmoral. O castelo de Balmoral tem muito significado para a rainha Elizabeth. Ela passou a boa parte da infância dela, pelo menos os melhores momentos da infância dela no castelo de Balmoral. Foi lá também que ela ganhou o primeiro pônei da vida dela, então foi lá que ela treinou andar a cavalo, foi lá que ela basicamente adquiriu os gostos que ela levaria para a vida toda, como a caça, ela caçava desde muito jovem. Então lá foi um lugar que marcou muito a vida dela. E ela estava lá, né, quando ela soube que ela simplesmente seria rainha. E como isso aconteceu? Assim que o rei George V falece, o rei Edward toma então o seu lugar, virando assim rei. Acontece que ele tentou, ele achou que quando ele tivesse o trono, ele conseguiria mudar as regras e se casar com Wallis Simpson e fazer dela então a sua rainha, ou pelo menos poder ser o rei sendo casado com Wallis Simpson. Só que isso não funcionou. E a questão foi que tanto a mãe dele quanto também o governo não deixou que isso acontecesse. Ele teria que escolher entre ela ou abdicar da coroa, o Wallis Simpson ou a coroa. E ele escolhe o Wallis Simpson. Isso foi uma coisa que pegou o irmão dele, o Albert, de surpresa. Elizabeth, a mulher do Albert, não imaginava que um dia ela tivesse que desempenhar um papel de rainha. Isso é uma coisa que é treinado, isso é uma coisa que é levado, ensinado por muito tempo. Ela não tinha nenhum tipo de preparação. Tinha uma outra coisa, o marido dela também não tinha recebido nenhum tipo de treinamento, ele não se sentia apto para exercer essa função, ele era gago, inclusive foi ela que acabou ajudando ele a vencer a gagueira. Ela contratou um austríaco que começou a trabalhar essa gagueira e ela trabalhava junto com ele e ela ajudou muito ele a restabelecer ali algum tipo, né, de segurança, porque ele era muito inseguro também por causa da gagueira, e fez com que as duas filhas dela, que tinham ali total ali liberdade e uma vida mais próximo do normal ali, que, né, uma pessoa nascida naquela casa poderia ter, se tornassem princesas na linha de sucessão. Então isso pegou todo mundo desprevenido, porque simplesmente o rei Edward ele abdica. O que vocês acham que para Mary, a rainha Mary, isso significou? A rainha Mary, que jogou fora o sobrenome das suas famílias, né? Ela e o esposo dela criaram a casa Windsor. Ela teve que sorrir muitas vezes quando ela não tinha essa capacidade, tentar agradar as pessoas o máximo possível, colocar tudo que ela achava importante de lado para poder mostrar para as pessoas que ela estava em serviço. Eles trabalharam muito, ela e o marido dela, para manter, né, toda a monarquia funcionando, e de repente o filho dela, que foi preparado a vida inteira para isso, simplesmente abdica do trono. Então ela não conseguiu não deixar de gostar do filho dela. E naquele momento, mesmo que, para a gente ter uma ideia como, né, Elizabeth não queria ser rainha, ela simplesmente se juntou com a Mary para ver se afastavam o Wallis Simpson da vida do Edward, mas não funcionou. Então uma das pessoas que a Elizabeth, né, a rainha mãe, mais odiava era o Wallis Simpson e Hitler, para vocês terem uma ideia da comparação. Bom, a questão foi o seguinte, o que mais deixou a rainha Mary brava foi que eles decidiram se casar. Então o Wallis Simpson, depois da renúncia, eles se casam, né, ele renuncia, e eles se casam no dia do aniversário do pai dele. Isso deixou a rainha Mary assim, mas muito brava. E aí nesse momento não teve outro jeito, o rei Albert teve que assumir, e assim ele viraria o rei George, tá? O rei George VI, pai da rainha Elizabeth II. Naquele momento em diante, Elizabeth foi tirada, tá, basicamente do que ela estava fazendo, e avisaram para ela: você será a próxima rainha da Inglaterra no dia que o seu pai se for. Então depois disso, a vida de Elizabeth, ela mudou totalmente, e ninguém imaginava que pouquíssimo tempo depois, ali ele assume, o pai dela vai assumir em 1936, pouco tempo depois começa a Segunda Grande Guerra. Então a rainha Elizabeth era uma jovem quando começa a guerra, e aí existe um problema. Por quê? Na Primeira Guerra, a rainha Mary, ela não quis sair de Londres, ela não saiu de Londres, ela ficou lá. Só que nessa segunda, né, ela já tinha mais idade, então o filho dela achou melhor colocar ela num lugar mais seguro.
Porém, a esposa dele, a Rainha Elizabeth, né, a rainha mãe, disse que ela não sairia de lá sem o marido e os filhos não sairiam de lá sem ela. Então todos ficariam no castelo e todos permaneceram em Londres durante a Grande Guerra. O lugar foi bombardeado, então tiveram bombardeios, inclusive ela andava, falava com as pessoas e as pessoas criticavam muito ela, a Elizabeth, a rainha mãe, pelas roupas que ela usava. Então diziam que enquanto o povo estava passando necessidade e fome, ela estava andando ali com roupas muito elegantes. Ela era uma mulher muito gastadeira, ela gastava muito, ela era um pouco exagerada ali, né, com as joias e tudo mais, que foi uma preocupação depois que a monarquia começou a ter, né, ostentar um pouco menos, e naquela época eles ostentavam um pouco mais. Então ela começava a se encontrar e começou a se quebrar um pouco essa questão da monarquia ficar muito longe do povo. Então começa com a rainha Mary e depois vai seguindo, né? Porque Elizabeth seguiu os passos da rainha Mary, que ainda estava viva, tá? E tomando conta e continuou sendo chamada de rainha Mary. Mesmo tendo também a rainha Elizabeth, foi um momento que o castelo teve duas rainhas. Então foi uma coisa assim bem séria mesmo. As mulheres estavam dominando de novo. E ela enfrentava o povo, ela ia até ali os lugares onde tinha sido bombardeado e ela ia arrumada. E quando ela recebia assim aquelas alfinetadas de que ela estava elegante demais para estar vendo o povo moribundo ali, ela dizia: eu tenho certeza que se vocês fossem me visitar, vocês também colocariam roupas, as melhores roupas que vocês tivessem para me visitar. Então eu me sinto na mesma obrigação, eu estou visitando a casa de vocês. E o castelo não ficou longe, tá, também de ser bombardeado. O castelo foi bombardeado e todo mundo achou que isso seria o motivo da família real ir embora. Só que não foi o que aconteceu. Ela simplesmente foi a rainha Elizabeth, naquela época, que disse o seguinte, né, a rainha consorte: como Exchange é um lugar que está sofrendo muitos bombardeios, eu achei muito bom terem estragado essa parte do castelo, porque assim a minha visão fica mais limpa e a do rei também, para podermos ver todo o estrago que está acontecendo na Exchange. Assim podemos olhar, né, a população nos olhos daqui de cima também. E isso foi uma coisa assim, um divisor ali de águas com a população. A população ficou extremamente honrada com aquilo, porque ela ficou em um castelo, basicamente ali com um pedaço destruído, não abandonou, tá, Londres, continuou lá e tinha mais. Elizabeth já trabalhava. Elizabeth II, a nossa Betinha. Elizabeth fazia o seguinte, ela fez uma rádio, então durante a noite, né, um pouco antes de dormir, ela contava algumas histórias sobre como era o dia dela e dava apoio para as crianças, tá, que estavam ali em Londres, que tinham perdido seus pais ou que estavam em alguma outra casa para tentar se proteger, e dizia que ela tinha muita sorte de poder estar com a família dela em Londres, mas que todos estavam juntos porque ela também estava passando por aquelas situações e que aquilo não perdoava qualquer casa. Então ela ia dando mensagens motivacionais dia após dia, uma coisa que talvez até mais tarde ela não tivesse essa presença de espírito, mas na época ela teve, e ela fez isso por muito tempo. E a guerra vai acabar com um grande herói ali de guerra, que teria sido Winston Churchill, que também era o homem de confiança do rei e da rainha. E por incrível que pareça, Hitler chegou a dizer uma vez que a mulher mais perigosa da Inglaterra era Elizabeth, a mãe da rainha Elizabeth II. Então, parece que as coisas ali iriam precisar de muita construção, o lugar estava destruído, então se reconstrói muita coisa, se faz muita coisa, e isso trouxe uma proximidade gigante das pessoas com a rainha Elizabeth, né, a rainha mãe. Por isso que as pessoas adoravam a rainha mãe. E tudo isso vai se desenrolando a um ponto que, por exemplo, quando acabou a guerra, o pai e a mãe, tanto a Elizabeth quanto, né, o rei George VI, permitiu que a princesa Elizabeth, na época princesa, e a princesa Margaret fosse para a rua comemorar com o povo o fim da guerra. Então elas passaram despercebidas, ninguém conseguiu reconhecê-las, então elas pularam ali em meio às pessoas comemorando o fim da Segunda Grande Guerra. Porém, aí os problemas também começaram, porque tinha um lugar a se reconstruir, uma economia para se reconstruir, tudo precisaria de um serviço conjunto. E a rainha Mary, mesmo tendo sido colocada em um lugar seguro, né, tido por eles como seguro, ela participava também. Ela pegava o carro dela e andava pelos lugares ajudando os soldados que ficavam pelo caminho. Então, assim, ele sempre mostrando ali alguma servidão ao povo britânico, ao exército e as coisas de alguma forma, né?
Quando você não pode fazer, pelo menos finja, né? Então, pelo menos ali saía, né? Saíam bonitos na foto. Quando a Rainha Elizabeth se torna uma jovem, ela já tinha feito algumas coisas, assim como aos 13 anos de idade, antes de toda essa loucura aí acontecer, no castelo de Balmoral, onde ela vai falecer, né? Depois, posteriormente, ela também vai ver o príncipe Filipe pela primeira vez. Na época ele era apenas Filipe da Grécia, ele não tinha nem sobrenome, né? E a história do príncipe Filipe é uma história muito grande, então não vou contar ela aqui, eu tô contando só as coisas que fizeram Elizabeth ser como é. Então Elizabeth se apaixona por ele aos 13 anos de idade e nunca gostou de outra pessoa, segundo, né, o que ela e as pessoas que, os biógrafos e tudo mais ali, ela teria se apaixonado por ele naquele dia e por anos ela teria ficado em cima do pai. E ele era um cara, tanto a rainha mãe como Winston Churchill dizia que ele jamais poderia ser o marido da rainha, porque ele não era uma pessoa amigável, não era uma pessoa que tinha papas na língua e não era uma pessoa apropriada para ela, então que aquele casamento não existisse. Então, sobrou para o pai, né, para o pai da rainha Elizabeth, para o rei George VI precisar tomar essa decisão. Então foi uma guerrinha, porque a mãe dela, né, a rainha Elizabeth, mulher dele, dizia não e ela dizia eu quero me casar com ele. Então a única coisa ali que eles puderam fazer, né, que o rei George pôde fazer foi dizer para ele que então ele deixasse todos os títulos dele, como os títulos gregos, os títulos escoceses, tudo de lado, abrir mão de tudo e assim ele pode se tornar marido. Ele utiliza o sobrenome do tio dele, né, que tinha ali que era ali ligada com os ingleses, que era Mountbatten. Então assim ele passa a ser Philip Mountbatten e se casa com a rainha Elizabeth II. Só que ele se casa com ela ainda não era rainha e eles imaginavam que a vida deles ainda teria um bom tempo aí pela frente. E depois do casamento nasce o príncipe Charles e nasce a princesa Anne e os dois passam a ter uma vida tranquila e até que um dia simplesmente eles acharam que ainda teriam bons anos aí pela frente para poder viver como uma família normal antes dela ser chamada ao dever. Ele sabia que esse dia ia acontecer, mas não imaginava que seria tão cedo. Ela é chamada então para governar, porque o pai dela estava morto, ela estava em uma viagem e foi aí também que ela incluiu no protocolo sempre viajar com uma roupa preta na mala. Todos os membros da família real precisam disso, porque afinal de contas nunca se sabe quando, né, o rei ele pode falecer, o rei ou a rainha, porque no caso dela ela precisou ficar horas dentro do avião esperando alguém trazer um vestido preto para ela, porque ela não tinha o vestido preto, o pai dela tinha acabado de falecer e eles precisavam que ela chegasse para dizer que ela seria a nova rainha. Quando ela ascende então ao trono, os problemas dela estavam começando. Ela tinha 25 anos de idade, o marido dela não estava nada contente com aquela situação. Para ser bem sincero, o primeiro-ministro Winston Churchill também não estava feliz com aquela situação. Ela não era uma pessoa assim muito... Vamos dizer assim que as pessoas queriam respeitar e as pessoas respeitavam muito Elizabeth. Então a rainha mãe, ela vai para a Escócia durante um tempo e o Winston Churchill vai pedir para buscá-la porque Elizabeth não tinha aptidão nenhuma para governar e que precisava da ajuda dela, né? Todos estavam precisando da ajuda dela. Então ela passa a orientar a filha, só que é aí que a gente vai saber do seguinte. Desde cedo, desde muito cedo, a Rainha Mary, que continuava viva nessa época, Rainha Mary, ela morre 10 semanas antes da coroação em 1952 da Rainha Elizabeth. E ela era muito, mas muito, assim, preocupada com a monarquia. Então ela diz que não queria que a morte dela atrapalhasse a coroação da neta. Infelizmente, ela não viu a coroação da neta, que era uma coisa que ela queria muito ver. E ela treinava Elizabeth desde muito cedo. Então ela levava Elizabeth e Margaret para excursões por museus, para vários lugares, e ela conversava coisas muito sérias com Elizabeth, onde também seria, né, a forma dela passar para Elizabeth o que significava carregar a coroa, que quando se coloca a coroa não existe mais a mulher, você não é mais a mulher, você é a coroa. E a famosa frase, né, que era mais a esposa e mãe, ela era rainha e ela era também a chefe, né, da igreja anglicana, e que isso era um chamado divino, que nada estava acima da coroa, nada e nem ninguém. Então toda aquela devoção que a rainha Mary ela enxergava na monarquia, que era um chamado divino,
que tinha todas aquelas obrigações a se seguir, que era uma coisa a ser continuada a todo custo, foi passado para a neta. E depois também existia Elizabeth, que tanto a contragosto se tornou rainha, precisou ser muito forte, precisou encarar muita coisa também para continuar ali a linhagem, quando na verdade ela nem estava destinada ali a ser rainha quando se casou, né, com o rei Gago. Então eram coisas ali, tudo foi muito inusitado. No fundo, não existia possibilidades da rainha Elizabeth ela se tornar rainha, porque uma vez o verdadeiro, né, sucessor ali do trono, Edward, se ele não tivesse abdicado, ele teria se casado, tido filhos, e essa linha sucessória se abriria muito. Então ela ficaria muito atrás ali de futuros primos. E de repente tudo isso ruiu e ela se tornou ali, já estava para ser coroada. Então ninguém imaginou que tudo isso aconteceria em tão pouco tempo. Então houve tempos em que tiveram 3 reis, existiram tempos em que tiveram 3 rainhas no castelo, a rainha Mary, a rainha Elizabeth, a rainha mãe e a rainha Elizabeth II. A coroação da rainha Elizabeth é uma coisa que as pessoas só ouviam falar, ninguém tinha ideia de como era uma coroação. Ela foi transmitida na televisão, né? Foi uma ideia do príncipe Philip para poder deixar as pessoas mais próximos da monarquia. E também começava o inferno na vida do príncipe Philip, que a partir do momento eles estavam viajando e quando eles desceram, né, do avião, ele já teve que descer 2 passos atrás da mulher dele, que viajou sendo apenas Elizabeth, desceu daquele avião sendo a rainha. Então administrou o casamento, administrou filhos, administrou a coroa britânica por muitos anos, e assim nasceu a família Windsor. Então foi um nome escolhido para substituir e deixar as animosidades de lado. Rainha Elizabeth, ela é conhecida como um ponto de paz. Uma coisa que a rainha Mary dizia que era uma das coisas mais difíceis para uma rainha, que era não se meter em coisas que não são do seu dever. Então ela entendia muito bem qual era o dever dela, ela sabia que ela não podia interferir em certas coisas. E às vezes, é óbvio, as pessoas acabam fazendo isso. São 70 anos de reinado, então nenhuma dessas rainhas, dessas grandes rainhas aí, foram pessoas perfeitas, foram pessoas sem erros, como por exemplo a rainha ali, a própria mãe, né? A rainha mãe tinha 2 sobrinhas que tinham problemas, onde elas foram abandonadas em 2 lugares ali horríveis, ali para pessoas com problemas, com doenças mentais, e que depois isso acabou caindo na mídia. Disseram que ela passou a cuidar das sobrinhas porque ela não sabia onde as sobrinhas estavam e achava que as sobrinhas estavam mortas e que na verdade estavam vivas, e depois foi publicado que ela passou a cuidar das sobrinhas e mandar presentes, e depois o lugar disse, né, o próprio lugar que acolheu as meninas disse que tudo aquilo era mentira. Então, muito sinceramente, nem a rainha Elizabeth II, nem a rainha mãe deram qualquer tipo de apoio, né, para essas 2 pessoas, para essas 2 mulheres que eram sobrinhas da rainha. Então, na época, a rainha mãe também deu aí essa grande gafe que acabou caindo no reinado da rainha Elizabeth. Também tem questões muito sérias com relação à princesa Diana, né, durante ali o reinado da Elizabeth II, que foi um dos piores momentos da vida dela. E muitas pessoas agora devem estar se perguntando por que ela escolheu Balmoral. Será que foi só, né, por causa das lembranças boas que ela tinha, né, de Balmoral, e por isso ela escolheu aquele lugar para ser o local do seu falecimento, porque ela já tinha avisado que ela permaneceria em Balmoral. Ela não estava lá por um tempo. Ela queria ficar lá. Então a gente sabia que o futuro seria só um. Né? Ela já estava muito idosa, muito fragilizada e ela já estava doente. Rumores surgem agora de que ela poderia ter câncer nos ossos. Isso é uma coisa que não vai ser confirmado, muito possivelmente, mas algumas pessoas suspeitam disso, e ela estaria então na casa, né? Ela estaria em Balmoral para poder receber os seus tratamentos médicos, e que seria lá mesmo que ela estaria recebendo esses tratamentos, e ela teria falecido pacificamente. E Balmoral foi um lugar só pelas lembranças boas? Será que foi só por isso? Pelo tempo que ela passou com o príncipe Philip, né? Muito tempo que ela passou em Balmoral com o príncipe Philip, e muitas coisas ali que ela passou intimamente com o príncipe Philip? Não. Piores momentos da vida dela, as piores crises na monarquia foram choradas no castelo de Balmoral. Ou vocês pensam que a rainha não chora?
né? A rainha chora. Inclusive foi também o palco, né, de grandes tristezas, que foi o caso, por exemplo, de quando ela recebeu os sobrinhos dela ali, do tio do Duque de Edimburgo, que acabou sofrendo um ataque da ira, quando ele simplesmente estava navegando e o barco explodiu, ele perdeu a vida, um dos filhos dele também, e foi lá que ela recebeu então os outros filhos dele que sobreviveram, ela acolheu eles em Balmoral e lá era um lugar para se sentir. No fundo, a monarquia não tem, mas não tem permissão de sentir em público. Então, quem pensa que o trabalho real é fácil, não, ele não é. Você não pode manifestar sentimentos, você não pode manifestar grandes alegrias ou grandes tristezas exacerbadamente ou sem uma função ali que seja para acalentar a população, que não seja em serviço da população. Então, a tristeza da mulher Elizabeth, a tristeza das crianças, dos meninos William e Harry, quando perderam a mãe, não eram interessantes, porque eles são príncipes, e para os príncipes aquilo não é adequado. Então existe um grande abismo entre o que é humano e o que é adequado, o que são as pessoas e o que é o serviço. E por isso o príncipe Philip chamava de firma, porque era basicamente isso. Então quando se fala de Balmoral, todo mundo acha que lá é porque era o reduto de boas lembranças, e não. De repente lá foi um lugar onde ela encontrou para pensar. Balmoral é um lugar totalmente isolado, tá bom? Totalmente isolado, não tem nada para fazer em Balmoral. Inclusive encontrei um documentário que mostra, né, Balmoral. Eu vou deixar aqui no link fixado para vocês. Alguém acabou jogando no YouTube e eu assisti, tá? Então assim, o lugar é enorme, gigante, lindo. Para quem gosta de pescar, para quem gosta de caçar, para quem gosta de, sei lá, desse tipo de atividade, que era o que a rainha gostava. A rainha gostava de cavalgar, ela gostava de dirigir, ela gostava de fazer diversas coisas ao ar livre. Então lá eles também passavam ali algum tempo durante o verão, também o Natal, né, entre lá e Sandringham. Então assim, era um lugar onde a rainha, quando estava com problemas e precisava se afastar, ela ia para lá. Era um lugar, quando, por exemplo, aconteceu o que aconteceu com a princesa Diana, era lá que ela estava com os netos e com o Philip, e foi lá que ela ficou dias ali com os netos, porque os netos tinham que chorar, eles precisavam passar pelo luto, mas eles não podiam fazer isso em público. Se vocês repararem, o próprio William, depois ele diz que enquanto ele caminhava atrás, né, do caixão da mãe, ele escondia as lágrimas na franja. Então ele já entendia que ele não podia chorar em público. E foi por isso que a icônica lágrima que a rainha Elizabeth soltou no dia que eles estavam fazendo então o enterro do príncipe Philip foi tão fotografado e comentado, porque ninguém nunca viu algo assim acontecer. Quando eles estão expostos e quando ela é chamada de rainha, ela está exercendo uma função, um cargo, e você não pode estar demonstrando sentimentos, e esse é o motivo de diversas regras, como cores nas unhas ou maquiagens exageradas, quase como se fossem regras de uma empresa. Então, do mesmo jeito que falamos da era vitoriana, hoje nós temos a segunda era elisabetana, porque afinal de contas a primeira foi com a rainha virgem e a segunda agora com a Elizabeth II, que acabou falecendo no dia 8 de setembro agora, então dando assim fim à era elisabetana e deixando muitas pessoas com sentimento mesmo de estar órfãos na Inglaterra. Então, o que significa para eles, a gente não vai conseguir entender, mas para eles é uma perda. Existem grupos que são anti a monarquia, porém a monarquia já provou mais de uma vez que eles são mais funcionais do que muita gente imagina. Então tudo isso, né, tudo que vem, todo o porvir, tudo que essa mulher deixou, todas as coisas boas, muitas vezes cruéis que ela fez também, está incluído no pacote, né? Então é quase como se você tivesse... Será que você tem um gerente que às vezes não faz coisas que te desagradam e que você não acaba moralmente reprovando, mas que a pessoa tem que fazer? Então assim, são coisas que as pessoas não conseguem separar que aquilo é um cargo, mas que também por trás daquelas pessoas, né, existe uma pessoa atrás daquele cargo, e essa pessoa às vezes ela chora. Então são coisas que ninguém entende, né? Muita gente dizia, mas por que não Buckingham, Windsor, por que não, né, outros castelos? Ela foi logo para Balmoral, porque era lá que ela andava a cavalo, ficava com os filhos, com os netos, fazia
inclusive recebia amigos, primeiros ministros e fazia brincadeiras, muitas vezes ali o Tony Blair foi muito vítima ali das brincadeiras que eles faziam ali com o Tony Blair, e ela sempre era a mulher que tanto dava, né, ali boas-vindas ao novo primeiro-ministro, como também se despedia, né, quando um primeiro-ministro era retirado. Eles não são um poder de governo, mas eles são um poder de Estado. Então é permanecer. Qual é o Estado? O Estado é a nação permanece, eles representam a nação. Então isso é uma coisa muito interessante, porque eles quase que ajudam a confiscar e também, né, ajudam as pessoas ali a entender como cobrar. Mas para isso acontecer de forma limpa, eles não podem ter nenhum tipo de predileção política, porque o povo precisa ser livre para escolher o que quer para suas vidas, e eles, como monarquia, têm a obrigação de ficar de olho, né, assim, ligeiramente, de forma tranquila, mas ficar de olho em como está caminhando as coisas e poder ajudar com um conselho ou outro quando acharem ali necessário, porque para eles, quanto mais a economia cresce, é algo em comum com a população. Então, para eles, sendo A ou sendo B, não importa, eles precisam que seja bem feito para que tudo continue crescendo, o povo se mantenha feliz, a monarquia se mantenha feliz. E hoje é um dia que o povo, a população, ela está triste com a perda da rainha Elizabeth. Muitas pessoas acharam que o Charles poderia abdicar do trono, mas o Charles não abdicou. Inclusive, no próprio dia do falecimento da mãe, ele já emitiu uma nota como rei Charles III. E em nome também de sua esposa, Camilla Parker Bowles, agora como a sua rainha consorte. Então, foi uma coisa também muito debatida, mas que a Elizabeth, nos últimos 6 meses, parece que tentou amarrar todas as pontas soltas ali, em questão também aquele filho dela, que estava passando por um grande e vexatório processo. Então, parece que vão buscar a pedra, porque o rei Charles, então, parece que ascender ao trono, porém sabemos que vai ser um reinado curto, né? Por mais que ele dure 100 anos, ele já está com 73 ou 74 anos, alguma coisa assim. E agora que a ponte de Londres caiu, veremos aí o que o rei, né, Charles III vai fazer aí, vai articular. Já chegou muito simpático, né, o corpo da mãe, todos acharam que ele ia respeitosamente entrar dentro do castelo, dentro do palácio, né, na Inglaterra, de forma comedida, mas não, ele decidiu pegar esse tempo e fazer uma aparição pública, onde ele simplesmente saiu do carro, foi cumprimentar a população, entre pessoas que estavam dando sentimentos, outras rindo, outras batendo foto, no momento que, na verdade, as pessoas, elas estão teoricamente de luto, né? Então, é uma coisa que, na minha opinião, já começou bem errada, mas é só a minha opinião. Mas para a gente entender quem era Elizabeth, a gente precisa entender quem foi Mary e quem foi Elizabeth, a rainha mãe, que teve muitos defeitos, obviamente, assim como Elizabeth. E Elizabeth, os defeitos dela foram mais aparentes, porque não tem como você viver reinando por 70 anos e os seus defeitos ficarem ocultos, sendo que você é basicamente vigiado o tempo todo. E aí vem a famosa frase: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra, não é mesmo? A ponte de Londres caiu e vai levar um tempo ainda para a coroação. Eles estipulam que de 6 meses a 1 ano, e provavelmente vão buscar lá no castelo da semana passada, nos assustadoras que eu contei para vocês, da pedra, né, que todos os reis, inclusive a rainha Elizabeth, ali foi coroada desde 1296, tá? Então, provavelmente vão buscar essa pedra e já deixa lá, porque depois de um tempinho ali, já vai ter que colocar o William, né? Economiza nessa parte de logística, né? Bom, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, fica registrado aqui a passagem, né, de Elizabeth, que marcou sim uma era, né? Agora é o fim, de fato, né? A ponte de Londres caiu, foi o fim da era elizabetana, segunda era elizabetana, e nós, né, vivenciamos isso, e futuramente os nossos filhos vão ver isso em livros de história, se é que um dia, futuramente, ainda vai existir escolas, tá bom? Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, e está registrado aqui, né, para quem gosta e tem carinho, né, por toda essa história, e tem carinho por história, né, em geral. Tá registrado aqui esse momento, 70 anos com a coroa na sua cabeça, porque a vida dela foi longa e ela serviu até o seu último dia. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana. Super beijo e até o próximo vídeo.